E recebendo hoje o Dr. Francisco Marcondes Penha, médico especialista em coluna. Esse é o assunto. Nosso WhatsApp está à disposição, 479-9187-7556. Faça sua consulta virtual. Quem diria que um dia isso seria possível? Dr. Oswaldo Quirino de Souza, nosso secretário, que o diga. As pessoas, quando nós entrevistávamos ele há 30 anos atrás, aí, quando ele chegou a Brusque, eu me recordo que as pessoas faziam aquelas perguntas pelo telefone. Doutor, eu estou com uma dor aqui no lado direito do cérebro, da cabeça, isso, não sei o que. Quer dizer, hoje você faz a chamada consulta de volta, né, Rodrigo? É aquela... Retorno via vídeo, né? E tá tudo certo. Manda os exames para o médico olha de lá. É verdade. Será que o nosso médico que é especialista em coluna também faz esse tipo de consulta virtual? Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que está? Bom dia, tudo bem? Bem, como já foi apresentado, eu me chamo Francisco. Eu sou originalmente de Florianópolis, vim para cá há pouco tempo. Mas é da ilha? Sou da Havaí ilha. ou Figueirense? Eu sou figueirense. Tá vendo? A gente sou já da viu ilha. a felicidade dele, né? Mas, enfim, e vim falar um pouquinho de coluna hoje. Vamos falar. Quanto à telemedicina, que você falou, é difícil, não é todo mundo que aceita, até de parte de paciente, na verdade, é mais difícil. Há uma resistência, então. Com certeza, com certeza. Mas eu não vejo problema, depois de você ter sido examinado uma ou duas vezes, numa terceira vez, até para dar um retorno, literalmente. Sim. Um retorno. Eu já fiz isso, fiz com o doutor Mauro, médico em Blumenau, que é médico do pulmão, excelente. Outros médicos já fizeram isso e não vejo problema. Eu costumo conversar isso com a minha esposa é ginecologista, né? Uhum. E isso é muito particular de cada especialidade, eu diria. Sim. É uma especialidade onde envolve um retorno para mostrar exames, seria tranquilo de fazer. Um retorno onde você vai conversar um pouco sobre como a medicação funcionou, não funcionou, também é possível. Sim. Agora, muitas vezes, quando você tem um prazo, se você fez uma medicação e você quer ter um retorno em relação a tô bem, tô mal, aí às vezes varia um pouco, porque às vezes o paciente vai querer voltar porque ainda tá com dor, mas eu ainda vejo uma resistência, mas acho muito possível. E ter de especialidade a especialidade varia um pouco. Na nossa é um pouquinho, acho difícil, assim. O paciente gosta de vir e dizer que ainda tá queixando tanto, enfim, e dor na coluna é uma coisa que as pessoas têm, quando elas não têm, tá tudo bem, mas quando elas têm, elas querem resolver tudo de uma vez. Agora, então, vamos entrar no assunto. Eu tenho uma curiosidade aqui. Quando que é possível o cidadão, o paciente, ter uma noção de que é problema de coluna? E aí eu já vou emendar com não é nem pergunta, são colocações para serem fragmentadas aqui e respondidas ou comentadas, né? A dor da coluna envolve também essa questão da dor muscular, tem a ver com a dor muscular? É possível você conseguir mensurar uma dor de coluna de uma dor de muscular quando acorda, enfim? Quais são as características básicas da dor da coluna? Hoje, quando uma pessoa entra em consultório, a gente costuma dividir as queixas de coluna, né? Para tentar objetivar, né? Então, hoje, quando o paciente entra no consultório, a gente divide em 4 queixas básicas, assim. Pacientes que têm dor lombar, as dores nas costas, ou dorsalgias e cervicalgias, dor no pescoço, e quando a gente tem as queixas do tipo ciática ou dores que irradiam do pescoço ao braço, que a gente chama de cervicobraquialgia. Então, ou seja, se o paciente chega no consultório e fala que tem dor nas costas, a gente já direciona todo o pensamento para um lado, porque a grande maioria das dores nas costas, puras, sem ir à perna, né? E quando eu falo a perna é passar do joelho, né? Porque ciática até a coxa não é ciática, né? A gente divide, assim, a dor nas costas, a gente tem que excluir as doenças graves, tipo fraturas, tumores, metástases e coisas desse tipo. Mas 95% das dores nas costas são de origem muscular, né? E estão envolvidas no quê? No ritmo de vida que a gente vem vivendo hoje em dia, né? Que é trabalhar mais, se exercitar menos e ganhar mais peso. E envelhecer, porque envelhecer é a única coisa que a gente não consegue mudar nessa história toda, né?
Então, é muito comum a gente pegar gente aqui do Botuverá, Guabiruba, que trabalha durante a vida inteira com o corpo, né? Pessoal que trabalha na agricultura, e são pessoas que às vezes conseguem lidar melhor com esse tipo de queixa durante a vida, né? E hoje em dia a gente tem um aumento muito importante de crianças e adolescentes com dor nas costas, que era uma coisa que a gente não via há 10 anos atrás, que é falta de exercício, ficar no celular, época de pandemia que ficaram em casa. Então, assim, o principal fator de risco para dor nas costas hoje em dia, isolado, é o sedentarismo. Não é nem tanto o peso, porque tem muita gente acima do peso que não tem dor nas costas, mas sedentário é a grande maioria que tem alguma dor nas costas. E aí tem muita gente que apela para medicação, né? Sim. Você tem dor, vai lá, toma Você fala da automedicação. Automedicação, tipo, tá com dor nas costas, pega e fala, vai do Dorflex, do Dorcilax para... Eu diria que os pacientes em geral, as pessoas, todos, eu me incluo, elas têm uma dificuldade de olhar para si, né? De ver a participação delas na doença, né? E a gente acaba, consultório todos os dias, né? Delegando o problema para algo ou alguma coisa. Então, assim, nunca a culpa sou eu que não faço atividade física ou que tenho que perder peso. A culpa é do colchão, do travesseiro, é da cadeira do trabalho, é do calçado, é do remédio que não dá mais conta, né? Lógico, a automedicação ela é uma coisa que participa da vida das pessoas, não só em dor na coluna, em qualquer doença simples, porque a facilidade de acesso à medicação é muito grande, né? É muito mais fácil do que fazer uma consulta, gasta menos tempo, uma vida corrida que a gente tem, eu arranjar tempo para parar a minha rotina de trabalho, fazer uma consulta, é muito mais complicado do que eu passar na farmácia e comprar um remédio. E sempre olhando pro amigo que já teve um problema e diz assim, pode tomar essa medicação que vai resolver o Mas teu sabe problema. que a história do colchão, pelo menos no meu caso, a história do colchão, tá, não é desculpa, mas a história do colchão ela é uma verdade, porque eu vou dizer sofri, mas colchão antigo. Não, mas isso o colchão que criou aquele buraco, sabe? Isso é muito verdade. O colchão ele tem uma vida útil, né? A grande maioria das vezes é de 5 anos. Eu enrolei muito com o colchão e vira o colchão, sabe? Aí fica aquele buraco. Mas é verdade, sim. Depois que eu troquei o colchão, nossa, a qualidade do sono melhorou 800%. Sim. A dor na coluna é uma doença multifatorial. A gente fala que não é não tem receita de bolo, né? Se você dormir mal, se estiver estressado, estiver com alguém doente, às vezes estiver com um filho pequeno que está gerando mudança na rotina, vai começar com dor nas costas, dor na coluna, dor na cervical. Então, assim, não adianta, se a gente for lá no consultório e eu, como médico, prescrever o remédio, porque a consulta vai rápida, com a história toda, minha chance de ter um bom resultado é muito pequena. Então, eu tenho que tentar convencer a fazer exercício, tentar resolver algum conflito interno, às vezes a grande maioria das vezes das consultas a gente acaba, dor no pescoço mesmo, é muito comum de chegar na paciente durante a consulta entregar que está com algum problema pessoal, com o filho doente, ou com alguém que está com Covid, nessa época teve muito, ou trabalha num trabalho muito estressante, né? Eu sou chefe de setor, e daí eu tenho que tentar criar alternativas para que a pessoa faça pausa, divida as funções do filho com o marido, e coisas assim, não, a gente não chega a lugar nenhum. E a maioria dos pacientes já vem assim, eu passei no fulano, ciclano, beltrano, e não resolve. E se eu fizer as mesmas coisas, que é tomar o remédio, ir na farmácia tomar o remédio, já tentou todos os laques da vida e não resolveu. Então é difícil. Até que ponto que existem situações mais críticas que, enfim, levam para uma questão de cirurgia? Hoje, quando faz uma consulta, eu estava falando, né, a gente separa as queixas e em sinais de alarme, que a gente chama, né? Então, se tem uma pessoa com mais de 60 anos, se tem uma pessoa que fuma, se tem uma pessoa que teve perda de peso, se teve uma pessoa que teve uma história de acidente, de queda, se teve uma pessoa que já teve história de câncer, se teve uma pessoa que tem menos de 16 anos. São alguns sinais que leva o investigador, o entrevistador, o médico, a abrir o olho e falar assim, não, esse paciente aqui, ele merece um exame com mais brevidade, ele merece uma atenção maior, um retorno mais cedo, né? Então, esses pacientes a gente coloca num pedestal diferente, né? Na grande maioria das vezes, eles não vão ter nada, a gente vai fazer um exame, a ressonância não vai ser para achar uma hernia de disco, por exemplo, mas vai ser para procurar uma metástase, né? Um paciente que às vezes teve câncer de mama, né? Então, esses pacientes a gente separa num lugar diferente. A grande maioria dos pacientes não tem isso, né?
talvez tenha dor há muito tempo ou mais de 60 anos, né? Mas a gente acaba separando dessa maneira. A cirurgia em si, as cirurgias de coluna hoje, elas têm bons resultados, né? Ou bons ou ótimos resultados quando bem indicadas, né? E quando as dores saem do pescoço ou das costas para os membros, o que a gente chama de radiculopatia, tá? Aí a cirurgia vai muito bem. A cirurgia pura para dor lombar ou para dor cervical, ela ainda tem resultado mais ou menos. Então hoje, cirurgia eu digo, né, fazer parafuso, tirar hernia de disco, etc, né? Agora a gente tem alguns procedimentos hoje em dia que são mais recentes, que são alguns tipos de infiltrações, bloqueios, para pessoas que têm dores lombares isoladas ou dores cervicais isoladas, tá? Mas assim, a grosso modo, o paciente que chega lá, assim, doutor, eu não quero fazer cirurgia. Eu falo assim, mas você tem uma dor na perna, já tem 2 anos, talvez compense fazer algum procedimento. Ainda tem muito preconceito com cirurgia da coluna, na verdade, né? O pessoal acha que, a gente costuma dizer no consultório, eu falo bastante, o pessoal, eu tenho medo que eu vou ficar aleijado. Eu falo assim, olha, graças a Deus, se você olhar no consultório, não está vendo ninguém aleijado entrando. E tem esse medo mesmo, assim, mais do que em outras especialidades. Tem gente que opera o diabo que tiver dentro da barriga, mas nas costas ninguém mexe. Então tem gente que está tentando mudar um pouco isso, assim. E que momento, doutor, que se chega à conclusão de que é necessário se fazer uma cirurgia, ou em que situações que é possível se resolver isso sem a necessidade desse procedimento? Hoje, via trabalho científico, a gente tem o seguinte: se uma pessoa tem dor nas costas que corre até a perna, que nós chamamos de ciática, né, e a gente faz uma ressonância que tem uma hernia de disco compatível com a queixa, ou seja, dói a perna direita. Aí tu faz uma ressonância, ele tem uma hérnia grande para a direita. Né? A gente, por trabalho, a gente pode esperar de mais ou menos 1 mês e meio a 3 meses da dor. Então a gente vai medicar, quando o paciente estiver apto, vai fazer uma fisioterapia, né? Se o paciente continuar com dor até 3 meses, né? Se o paciente, lógico, tolerar, né? O paciente falar assim, não, doutor, eu não quero operar, eu vou aguentar os 3 meses. Porque tem paciente que com 1 mês já fala assim, não, tira isso de mim, né? Deu 3 meses, não melhorou, aí a gente faz o procedimento, né, de cirurgia. Normalmente para hernia de disco lombar. Para cervical, normalmente a gente espera um prazo de 6 meses, mais ou menos. O dor que sai do pescoço e vai ao braço. Então a gente espera uns 6 meses, o paciente não melhorou, a gente tem indicação de cirurgia. Hoje os trabalhos dizem que se a gente passar muito de 3 meses, o paciente ficar 1 ano com dor nessa na perna, o resultado é pior. E o paciente tende a ter dor crônica, o resultado da cirurgia ser pior, etc. Então hoje a gente indica nesse sentido. Cirurgia para hernia de disco hoje em dia, um corte de 3 centímetros, uma cirurgia de 30 minutos, 45 minutos. A postura tem a ver com o envelhecimento das pessoas ou tem mais a ver com hábitos mesmo, comportamento? Hoje, o que a gente sabe? A gente sabe que a postura, em geral, tá? A postura ela é como se fosse uma digital. Cada um tem a sua, tá? Lógico, tem algumas posturas que chegam a, talvez, propiciar a dor, né? Mas não tem nenhum trabalho que comprove. Hoje a gente sabe que a postura é muito mais comportamental e própria da pessoa, ela nasceu com a tendência a ter uma postura mais, ou um padrão de coluna mais reto, ou um padrão de coluna com mais lordose, ou mais cifose, tá? Mas isso é um pouco da pessoa, um pouco do comportamento. Mas nada disso tem a ver com doença. Quais são esses nomes que o senhor falou há pouco agora? A coluna? Todo mundo tem, se a gente olhar de lado, né? Porque se a gente olhar de costas, a coluna da gente é reta. Certo. Se a gente olha um paciente de lado, todo mundo tem uma lordose cervical, tá? Que é esse movimento que o pescoço vai à frente, né? A coluna tem um pouco de cifose torácica, que o pessoal fala da corcunda, né? Da região torácica, todo mundo tem um pouco. E a lordose na lombar. Alguns têm a coluna um pouco mais reta, olhando de lado, outros têm uma coluna mais, digamos, com mais curvaturas, né? Isso é uma característica de cada pessoa, tá? Não é errado, como antigamente se chegava no consultório e ia lá e falava assim, não, você tem muito isso, muito aquilo outro. Hoje não se tem mais esse conhecimento disso, né? Hoje a gente sabe que o que faz melhorar a postura em grande parte é fazer atividade física. Se faz atividade física, tem uma postura mais saudável, digamos assim, tá? Mas aquele mito de que as pessoas acham que
a postura gera necessariamente a dor, a gente sabe que isso não existe mais, assim, ou não é uma relação tão direta. Então, assim, a gente trabalha com a questão da postura, mas eu acho que devia mudar um pouco. Assim, a gente devia trabalhar com a questão de saúde, fazer atividade é questão de saúde. Ter dor nas costas, digamos assim, que é um start para você ver que talvez você não está tão bem de saúde assim. E devia procurar, não digo procurar um médico para fazer uma avaliação, mas procurar fazer alguma coisa para tornar ter um pouco mais de saúde, na verdade. E sobre tratamentos como a acupuntura, qual é a recomendação? Hoje, o que a gente tem também? A acupuntura, ela até talvez uns 20 anos atrás, ela não tinha comprovação científica, né? Mais ou menos nos anos 90, 2000, né? E aí fizeram uma série de trabalhos e hoje a acupuntura para dor nas costas e dor cervical, ela tem suporte para ser feita. Mas o que acontece? A acupuntura, ela tem um efeito de medicação, muitas vezes, né? Ela talvez não seja o maior tratamento, não é o que vai tirar a pessoa da dor e nunca mais vai sentir aquilo, mas ela dá um suporte muito bom em pacientes que estão em crise, que em vez de ficar se enchendo de anti-inflamatório, por exemplo, por conta própria, eu tenho alguns pacientes que são gestantes, por exemplo, elas não podem fazer muitas medicações. O que eu posso fazer então? Como alternativa, às vezes a gente leva ela para acupuntura, ou vai fazer alguns pacientes que não gostam de usar muita medicação, ou usam medicação e tem um resultado mais ou menos, a gente pede para acupuntura. Vai bem, funciona bem. Dentro disso, existem outras terapias que têm o mesmo princípio, que é poupar a medicação. Osteopatia, quiropraxia, massagem, todos eles entram, digamos, nesse segmento de tratamentos, como ditos alternativos, mas eu não diria alternativos, eu diria não medicamentosos. Você não usa medicação, você não precisa apelar para medicação. Claro. Então, assim, você pode fazer acupuntura? Posso fazer 2, 3 vezes por semana, mas você vai ver que ela não é que ela vai durar para sempre. Ela tem aquele efeito de tirar a dor, né? A dor lombar daquela que trava, que a pessoa fala que foi pegar um negócio no chão e trava, normalmente ela é autolimitada, ela demora umas 3, 4 semanas para passar, toda. Então, assim, eu costumo dizer que essa dor, quando a pessoa é jovem, que é aguda, ela vai melhorar com, sem ou apesar do médico. Então é nesses pacientes que você vê muito disso. Putz, eu tava uma vez, travei, fui no massagista, ele botou no lugar e 2 semanas depois eu fiquei bom. Essa história de massagista que coloca no lugar, essa aí é... Inovatrante. Meu Deus, eu nunca... Sabe que eu queria... nunca tinha estudado isso antes de vir pra cá. Como é que é colocar no lugar? É deitar a pessoa e um puxa aqui, outro puxa lá? Não tem muito. Não tem nada fora do lugar nesses casos em questão. Tem coisas fora do lugar. Eu tive um paciente que a gente operou aqui, o mergulho em uma garrafa, ele fez uma fratura do pescoço, né? Certo. Então, aí tinha que lá cirurgicamente colocar as coisas no lugar. Mas assim, a coluna da gente é muito forte. E ela não sai do lugar por coisas banais do Nem tipo... no filme do Arnold Schwarzenegger, que ele bota o ombro esse é do no ombro, lugar. mas esse é do ombro, o ombro sai. Dá pra botar no lugar? Dá. A coluna não dá. Não dá. Não dá. Mas assim, na grande maioria das vezes eles fazem terapia. Terapia do tipo que é feito na quiropraxia ou numa osteopatia, onde você vai apertar um ponto doloroso, ou fazer uma massagem. Basicamente é isso que seria o colocar no lugar. Vai sentir um nódulo de tensão e tentar desfazer, digamos assim. E aquela situação onde às vezes, uma vez eu fiz uma reportagem sobre isso, da questão da postura, onde até a questão de um pé ser uma perna ser mais comprida que a outra, até vi um tratamento quando se bota até uma palmilha para você botar um calço maior para fazer esse equilíbrio. A grande maioria das pessoas tem até 2 centímetros de diferença uma perna da outra. É mesmo? Sim. Se a gente medir aqui as nossas todas, a gente não é simétrico. Contar isso pra mulherada, a mulherada enlouquece. Aí o pé também é diferente. O meu pé, por exemplo, é o tamanho esquerdo, é um tamanho mais do que o direito. Então, assim, a gente não é simétrico. Os braços da gente não são simétricos, as pernas também não. Se a gente medir de todo mundo aqui, até 1,5 é comum e não precisa usar palmilha a princípio. Tem alguns pacientes que têm 2 centímetros. E daí a gente acaba usando por questão de conforto, muitas vezes, né? Mas não necessita de tratamento. O que a gente, com o passar dos anos, o que foi sendo visto? Que cada vez mais coisas que antigamente eram ditas como doenças, não são doenças, são variações da normalidade. Como ser alto, ser magro, ser loiro, ser moreno, né? Então ter cabelo cacheado, não ter. Então é basicamente isso, assim. E o que acontece? Hoje... como a gente anda muito estressado e ansioso, quanto menos doença eu colocar na tua cabeça, é melhor. Porque se toda consulta que você pingar de médico, alguém falar que você tem uma doença diferente, a tendência é você viver de doença.
né? E tudo fosse gerar um problema. E isso, atualmente, a gente tenta desmistificar um pouco, tirar um pouco da cabeça das pessoas, ver que tirar aquela questão de dói as minhas costas porque eu tenho uma doença. Não, calma, não é bem assim. Você tem maus hábitos, isso não é uma doença. Você vai resolver se você corrigir os problemas, né? Então, só que é difícil de tratar, né? Emagrecer e fazer atividade física, se fosse fácil, eu falo, ia entrar todo mundo no consultório magro e com roupa de academia. É difícil. Tem uma dificuldade, claro. Você precisa da pessoa mesmo se disciplinar. Nós vamos ao intervalo comercial, estamos conversando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos abrir agora na outra parte. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade, aqui conversando com o Dr. Francisco Marcondes Penha, especialista em coluna. Tem alguma pergunta aí, ô Damota? Tem sim. Então, deixa eu ver aqui. Bom dia, fiz TC tórax e deu alterações degenerativas na coluna dorsal. Tem remédio para isso? Olha, na verdade, foi o que eu conversei um pouco aqui. Se a gente fizer exame em todo mundo aqui vai ter alguma alteração. Então, assim, não existe remédio para alteração degenerativa. Tá? A alteração degenerativa, basicamente, a gente vai adquirir com a idade. Todo mundo, se tiver sorte e viver suficiente, vai ter alguma alteração degenerativa. O que tem que ver é a queixa. Se a pessoa tem dor associada, não tem dor associada, né? E o que eu posso garantir é que se tem dor associada, provavelmente não é dessa alteração degenerativa. Então, o que a gente estava conversando. Isso foi um achado de exame, né? Fez uma tomografia de tórax, talvez, às vezes foi pesquisar Covid e viu que tinha um desgaste na coluna torácica. Isso não é um problema, isso aí está ali há muito tempo, a pessoa nem sabia. Então, o que tem que fazer é o que a gente estava falando aqui, tentar viver um pouco mais saudável, né? Dormir um pouco melhor, fazer atividade física, né? Para tentar tirar a questão da dor nas costas, né? Fumar menos, beber menos. Ajuda. Mas a questão também, que quem trabalha, a gente sabe, tem muita gente que trabalha sentado o dia inteiro. Sim, e terceiro turno. Turno, ou dirige demais também. Sim, Então, eu tenho muito nós paciente. As costureiras em Brusque, que começam 4 horas da manhã, vão até meia-noite, essas são campeãs, fala com qualquer uma, elas sabem. Algumas pacientes. Elas dão aula também pro doutor Francisco aqui, ó. Né? Claro, o senhor foi pra faculdade e tal, mas elas conhecem tanto, Rodrigo, trazem tantos detalhes de problema de coluna, que é o que mais tem hoje. Para costureira, gente que fica ali, né? Ficam, né, sempre... Exatamente. Hoje, na verdade, o que acontece? Hoje, a realidade de cada trabalho, ela pertence a cada profissional, né? Então, assim, o médico, o que acontece? Muitas vezes o paciente vai lá e ele tem que contar como é o trabalho, né? Pra gente poder elaborar uma estratégia para fazer com que o trabalho não seja tão custoso, questão de dor. Então, as costureiras, eu tenho algumas pacientes, assim, de terceiro turno, de primeiro, de segundo, etc. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer elas alguma pausa. Esse é o problema. Muitas delas trabalham com volume, né? Quanto mais volume, mais elas ganham. Então, a gente tem que convencer, às vezes, a fazer uma pausa de 2 minutos a cada 1h30 para levantar e ir no banheiro, tomar água. Isso é o suficiente para a gente aliviar da posição sentada um pouco. Então a gente vai criando um pouco de estratégia, né? Tem empresas aqui em Brusque, tem empresas que fazem uma pausa para ginástica laboral. Isso, tem. Isso. Para empresas justamente desse ramo de têxtil, tu vai e faz uma pausa para ginástica laboral. Eu costumo dizer que tem dias que eu atendo o dia inteiro. Se eu ficar a manhã inteira e não for ao banheiro ou não tomar água, eu fico com dor nas costas. Eu não tenho problema nenhum nas costas. Entende? Então o problema é ficar naquela posição o tempo inteiro. Eu tenho um paciente que trabalha no metalúrgico, que às vezes também, além de ficar sentado, ou eles ficam inclinados com a cabeça numa posição de concentração muito tempo, também é um problema. Então, assim, a gente tem que dar um jeito, né? Terceiro turno. Pô, como é que tu vai dizer pro paciente que ele tem que dormir que nem eu durmo? Dormir, sei lá, das 10 acordar às 8? Não tem como. Então a gente tem que tentar, às vezes, dormir um pouco mais. E assim a gente vai levando, né? Agora, o remédio é que todo mundo quer um remédio simples. Uma coisa simples, pontual e rápida. Eu diria até que o paciente sempre quer algo mágico, que jogou ali, sai a dor, sai tudo. Eu costumo falar que milagre eu não estou fazendo ainda. Milagre é ali na Gruta da Zambuja, que é perto do consultório. Recentemente nós trouxemos aqui no programa o Henrique Cristi. O Henrique Cristi foi nosso entrevistado. Esse faz milagre. Eu não faço ainda. Mas a grande questão, eu tive uma paciente minha que falou: doutor, prescreve academia comprimido que eu compro e tomo. Mas aí eu falei, se eu tivesse, tinha resolvido os meus problemas também. Essa pergunta aí que a gente tinha. Opa.
Tá vendo? Agora sim. Essa pergunta que havia feita foi a Rose. Agora é uma pergunta aqui do... Deixa eu ver quem é que está mandando aqui essa pergunta. É a Sueli. A Sueli pergunta o seguinte: bom dia, doutor Francisco. Quando as mãos amortecem e dor nos braços, principalmente pela manhã, pode ser da coluna? Olha, normalmente se a dor ela é só nos braços e o amortecimento é só nas mãos, né? Normalmente tem algumas outras doenças que podem estar associadas, né? A dor da coluna normalmente ela vai irradiada do pescoço para a mão, né? Então raramente dói só a mão ou só os braços, né? Então se dói só a mão, só os braços, pode ser outras doenças do tipo síndrome do túnel do carpo, algumas outras compressões nervosas periféricas, algumas tendinites associadas, tá? O que tem que saber é que é o seguinte: todas as doenças inflamatórias em geral, inclusive dor na coluna, ela tem uma dor na lombar ou no pescoço, quando ela é muscular, inflamatória, ela tem uma característica que é piorar no repouso, tá? Então a pessoa trabalha o dia inteiro. Normalmente ela vai começar a doer da metade para o final do dia e ela vai piorar quando chega em casa e deita na cama. Por quê? Porque as doenças inflamatórias pioram no repouso. Tem acúmulo de atividade inflamatória, o sangue circula menos, digamos assim, lava menos a atividade inflamatória, e a tendência é doer mais pela manhã, doer mais no final da tarde quando está deitado, ou quando está caminhando, chegou e sentou para esperar, para ir no banco, para uma consulta, etc. Começa a doer. Então é isso que às vezes as pessoas ficam assim: poxa, mas quando eu estou trabalhando não dói, quando esquenta. É verdade. Sim. Isso é pura verdade. A pessoa vai, esquenta, começa a atividade inflamatória, começa a lavar o metabólito inflamatório, vai trocando. Aí quando a pessoa chega em casa, para tomar uma cerveja, senta no sofá para ver a TV, aí começa a doer. Isso para tudo: joelho, tornozelo, ombro, mão. Então é mais nesse sentido. Tá? Mas assim, queixas, como ela falou, queixas que são só das mãos, vale a pena fazer um exame, não um exame de imagem, mas um exame físico mesmo, ir lá fazer uma consulta pra gente ver se realmente não é algo próprio das mãos, né? E não tanto da coluna. Vou botar aqui no ar o áudio da dona Gorete para ver a pergunta que ela faz pro doutor. Oi, bom dia. É a Gorete da Travessa Dom Joaquim. Bom dia, doutor. Só uma pergunta. Eu sinto dor no ciático, mas tem possibilidade de pegar o joelho junto? Tá, então, assim, como que a gente classifica para eu dizer que é dor do ciático, de certeza, vocês terem certeza que é do ciático? A dor tem que sair das costas, passar por trás da coxa e passar do joelho. Então tem que pegar a canela, pé, panturrilha, sola do pé. Se não pega essa região, a gente não classifica como dor do nervo ciático. Até porque o nervo ciático ele só inerva aquela região abaixo do joelho. Normalmente a dor que a pessoa tem nas costas e corre atrás da coxa e vai até o joelho é uma irradiação da própria dor lombar. A musculatura de trás da coxa ela é ligada na lombar praticamente. Então muitas das vezes não vai estar associada com uma hernia de disco propriamente dita, né? O que acontece é que as doenças do joelho, elas são tão comuns quanto as doenças de dor nas costas. Então, nada impede uma pessoa ter dor nas costas e ter um joelho com artrose também. Mas isso não quer dizer que a coluna está atrapalhando o joelho, não é isso. Às vezes a pessoa tem dor no joelho, tem uma lesão no joelho e tem dor nas costas junto, né? E daí a gente vai ter que tratar as duas coisas individualmente, digamos assim. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Então, mas não estraga, digamos assim, pegar o joelho. A coluna, para pegar o joelho, ela tem que ter uma hernia mais alta e a dor daí não é do ciático. A dor vem por dentro da coxa, pega a virilha. É uma dor bem diferente. A Rosânia também faz uma pergunta. Bom dia, sofro de fibromialgia, tenho hérnia de disco, desvio na coluna, artrose na coluna, bico de papagaio já me atinge e muito a perna direita com dificuldade para caminhar. Fui em um amigo da medicina, um médico, que ela quer dizer aqui, ele me falou que minha coluna já é de um velho de 70 anos, tenho 54 anos. Então, assim, o que acontece? Ter desgastes, esses sintomas que ela falou porque sempre é citado as alterações de imagem, né? As pessoas focam no que aparece na ressonância, mais do que no sintoma. Então, toda vez no consultório, o que o senhor tem? Eu tenho bico de papagaio. Eu falo, não. Precisa saber o que você sente. Se vai ter bico de papagaio, ele diz que a gente vai ver depois, se ele participa. Então, assim, desgastes, as artroses, os bicos de papagaio são coisas que as pessoas vão ter qualquer momento da vida. Algumas vão ter um pouco mais cedo, outras vão ter um pouco mais tarde, isso por genética muitas vezes,
ou por acúmulo muito peso, né? Há muito tempo da vida com sobrepeso gera sobrecarga mais cedo, tá? Mas isso não é igual a sintoma, né? Se a pessoa tem sintoma, que foi o que ela falou, que é o que pega da história toda que ela contou, é que assim, tenho dor que pega a minha perna há muito tempo. Aí compensa fazer o quê? Fazer uma ressonância, avaliar para ver se tem alguma coisa na ressonância que está comprimindo o nervo, que a gente consegue ver na ressonância, a raiz do nervo que vai à perna, e a gente vê se aquilo ali justifica a queixa que ela tem em consultório. Se justifica e se já tem muito tempo, às vezes vai ter que fazer algum procedimento para resolver. Por quê? Porque o tratamento conservador, né, que é esperar, usar remédio, provavelmente ela já fez. Então tem que fazer uma avaliação para ver se cabe fazer um procedimento cirúrgico para resolver o problema da dor. Ô, doutor, isso se carrega fator genético nisso? Se você tem na família um histórico de uma pessoa que tem, enfim, um diagnóstico de hérnia ou de alguma situação, isso tem fator genético? A hérnia de disco ou o desgaste precoce tem fator genético, tá? A gente sabe que... por que eu trabalho de pedreiro e... Poxa, tem um monte de amigo meu que tá lá com 60 anos e nunca teve nada, ou nunca foi operado, e eu tô aqui com 40 e vou ter que fazer uma cirurgia. É aí que a gente fala que é o fator genético importante, tá? O desgaste da coluna em geral, o porquê algumas pessoas desgastam mais cedo que a outra, ou fazem hérnia de disco, tem muito genética, tá? E é uma genética difícil de fazer associação, que nem você falou, assim, poxa, minha mãe teve hérnia de disco e operou. Mas às vezes ela tem hérnia de disco, mas não gera sintoma. E daí como é que você vai saber se ela é um fator genético para minha pessoa? Tem muita gente que associa porque a avó tem 80 anos e daí tem hérnia de disco, e daí a gente sabe que com 80 anos a maioria das pessoas vai ter. Então ela é difícil, ela é diferente, mas tem fator genético, tem certeza, tá? A gente só não sabe quantificar. Se o meu pai teve, eu vou ter, ou eu tenho mais chance de ter. Isso aqui mas a gente sabe que tem essa relação, sim. Mais uma pergunta aqui da NET. A NET faz a seguinte colocação. Bom dia, gostaria de saber sobre os adolescentes. Qual a idade apropriada para pegar peso? Porque muitos falam que só depois dos 18 anos podem trabalhar em algo mais pesado por causa da coluna. Creio que ela está se referindo a academia. Peso na coluna, a partir de que idade? Olha, o que a gente... hoje é muito variável a questão da idade, tá? Tem crianças que com 16 anos não são mais crianças, né? A gente já vê que tem barba, bigode, falam grosso, né? E tem crianças que com 16 anos são crianças. A gente não vê pelos nas pernas e coisas desse tipo. Então, assim, é muito variável a idade, tá? Para fazer uma atividade física com carga. Essa aqui é a grande questão. Antigamente se usava um ponto de corte que era mais ou menos em 16 anos, tá? Não quer dizer que fazer musculação antes vai estragar a coluna. Não é isso. O que tem que saber é que o profissional de educação física, né, que vai trabalhar com um aluno abaixo de 16 anos, ele vai ter que priorizar algumas atividades com menos carga, né, e mais atividade lúdica, correr e outras atividades. Quanto a trabalhar com peso, é muito complicado de dizer, porque daí o que é trabalhar com peso? Vai ser pedreiro? Não vai? É difícil de quantificar isso, assim. Eu acho que a partir dos 16 anos, se a criança já teve um crescimento, se já está com a voz mais grossa, assim, aí seria mais seguro, né? Mas a avaliação com o pediatra é a melhor coisa que pode ser feito. Ele quer fazer academia, pode fazer, não pode fazer? Aí ela vai fazer uma avaliação e ver assim, não, ele é adulto praticamente, ele pode fazer, né? Tem uma última pergunta aqui, pode ser? Pode. Doutor, parte do programa é dos doutor, tenho esporão e tenho muita dor de barriga. Apenas esporão só se resolve com cirurgia? Panca, dói, Moré? Depende, né? Esporão onde? A maioria das vezes falam no pé, né? Hoje se sabe que tirar o esporão não resolve o problema, tá? O esporão, ele é uma consequência de uma doença, que é a fascite plantar ou a tendinite do Aquiles. Então, o que acontece? Que é no pé, né? Normalmente o que você faz? Você faz o tratamento conservador, vai fazer fisioterapia, vai mudar o calçado, vai ter que parar de andar descalço em casa, e a gente sabe que tirar o esporão não resolve. Tanto que antigamente tinha muita gente que operava o esporão e falava que continuava com dor. Porque o esporão, ele se formou depois de muito tempo de uma doença, tá? Então ele mandou aqui que é na barriga da perna. É na panturrilha, então é uma tendinite do Aquiles. Aí faz um raio-x, aí é mais fácil apontar, aquele negócio que eu falei, é mais fácil apontar o problema no esporão do que eu resolver fazer alongamento e trocar o calçado, né?
Então muita gente trabalha de sapatão, sofre com isso. Aí às vezes tem que falar com o emprego para trocar por um calçado melhor. Mas é mais tranquilo, não precisa operar não. Perfeito. Algo mais aí, Damota? Não, por enquanto é isso. Vou encaminhar aqui o encerramento com o Dr. Francisco Marcondes Penha, que é especialista em coluna, né? Obviamente que... Oi? Dá uma mexida aí no teu microfone, Odilei. Desculpa, não, é que eu... agora sim, né? Agora sim. Obrigado, Matheus França. Inventaram uma chave e eu não liguei. Então, a nossa entrevista com o Dr. Francisco Marcondes Penha, especialista em coluna, obviamente que outras dúvidas podem aparecer, já está intimado a voltar aqui numa outra oportunidade, Tranquilo, pode ser? Tranquilo. Obrigado, doutor. Tá, então eu queria agradecer aí o convite da rádio. Eu queria convidá-los a conhecer a clínica da gente ali no Ortocentro, que é próximo ao Hospital Zambuja, né? E o que precisarem de queixas de coluna também, estou disponível, né? E vamos deixar para a próxima vez e vamos ver se tem mais perguntas, mais dúvidas. Eu fiquei muito contente, muito obrigado. Vamos ao último intervalo, é isso? E daqui a pouco a gente volta.